Cheguei, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para nossa etapa 104, meus anjos. 104. Antes de começar a 104, eu vou falar uma coisa para vocês. Aí vocês pausam o vídeo. E quando vocês pausarem o vídeo, vocês vão aproveitar que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que quando a gente acaba essa etapa aqui, a 103, a gente já aproveita e guarda os cabos agora, ó. Esses cabos aqui, provavelmente eles estariam desse lado aqui do ponto puff gorducho aqui que a gente fez, né? Ficou aquele monte de cabo dessa faixa aqui que a gente fez. Antes de começar a próxima etapa, coloca a agulha de tapeceiro, esconde todos os meus e puxam pra cá, ó. Vão escondendo o cabo aqui na mesma volta que a gente prendeu a primeira fileira do cabo, tá? Desse cordão que a gente fez. Como o meu tá em laranja, então vocês podem se basear pelo meu para achar o de vocês. Guardem todos os cabos, embutem todos eles aqui no laranja. E aí, depois que vocês fizerem todo esse acabamento, vocês dão play de novo e continuam assistindo a nossa etapa 104. Tudo bem? Então, dá um play aí. Dá um pause aí. Voltou do pause, já guardou todos os cabos, maravilha. Então, vamos para nossa etapa 104, gente. A nossa etapa 104, nós vamos começar no mesmo lugar que a gente começou a 103. Deixa eu ver se eu estou centralizada aqui. 9 horas. 21 horas. E claro, né? Eu não vou mais nem falar nada. Eu preciso fazer esse cartaz e colar aqui na frente da minha mesa. Mas eu esqueço de fazer o cartaz também, gente. Esse negócio da cirurgia da minha mãe. É muita coisa, né? E vamos lá. Eu sei que vocês já nem ligam mais pro meu despertador, né? Vocês já acostumaram, então. Eu vou pedir desculpa, mas eu sei que vocês não estão se importando. Gente, nós vamos começar aqui, ó. Onde a gente começou na última etapa, na 103. Deixa eu colocar minha linha na agulha. E o que é que a gente vai fazer aqui onde nós começamos a etapa 103? Nós vamos fazer novamente um puff gorducho em cima desse puff gorducho aqui que a gente fez, tá? Quem tiver dificuldade de começar direto com um puff gorducho, ó, faz um pontinho deslizado, aí dá uma esticadinha na linha e começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 laçadas no nosso puff. Fecho ele e faço uma correntinha de encerramento desse puff. Agora, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aqui está a nossa florzinha, certo? Do canto, a flor do canto. Aqui a gente tinha feito 10 pontos baixos separados por 2 correntinhas, né? Agora, nós vamos fazer novamente pontos baixos separados por 2 correntinhas. Porém, o primeiro ponto baixo a gente vai pegar aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo ponto baixo da volta anterior. Então, é sempre no meio. Não pega aqui logo depois do puff, não. A gente tem uma tendência de se confundir e pegar. E fazer o ponto baixo aqui. Aí, dá ponto baixo a mais. Nessa volta, a gente precisa de 9 pontos baixos. Então, vamos contar os espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
tá? O último ponto baixo a gente vai pegar entre o 9º e o 10º ponto baixo da volta anterior. Tudo bem? Então, vamos lá. Ai. Fiz o puff gorducho, encerrei ele com uma correntinha, certo? Que faz parte do ponto. Agora, eu faço mais uma correntinha só uma correntinha. E venho aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, e faço um ponto baixo. E agora, sim, 1, 2 correntinhas. E faço o segundo ponto baixo. 2 correntinhas. O terceiro ponto baixo. 2 correntinhas. O quarto ponto baixo. 2 correntinhas. O quinto ponto baixo, 2 correntinhas. O sexto ponto baixo, 2 correntinhas. O sétimo ponto baixo, 2 correntinhas. O oitavo, 2 correntinhas. E o 9º aqui, ó, entre os dois últimos da volta anterior. Fiz o 9º aqui, eu faço só uma correntinha e venho trabalhar em cima do meu puff gorducho aqui, ó. E o que é que nós vamos fazer? Outro puff gorducho de 5 laçadas. 3, 4 e 5. Fecho meu ponto aqui e faço uma correntinha de encerramento do ponto. Tudo bem até aqui? Agora, nós vamos trabalhar... Ai, tá grande a peça já, né, gente? Agora, nós vamos trabalhar... Deixa eu ver se eu estou centralizada. Aqui nos pontos altos. E nós vamos fazer novamente 22 pontos altos. Nessa etapa aqui, que foi a 102, a gente fez 22 pontos altos, na 103 a gente fez 21. Agora, nós vamos fazer novamente 22. Porém, nós não vamos mais trabalhar com o crochê tradicional, que é ponto sobre ponto, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, espaço, tá? Então, entre o puff e o primeiro ponto alto é um espaço, entre o primeiro e o segundo ponto aqui é o segundo espaço, terceiro espaço. Então, é entre os pontos que a gente vai fazer o ponto alto. Não é em cima do ponto, tá? Não. Então, vamos lá. O primeiro vai ser aqui, ó, coladinho do puff. Vamos lá. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e o 22 vai cair aqui, ó, do ladinho do puff gorducho, tá? Se der,
certinho pra vocês é porque tá tudo correto no crochêzinho de vocês, tá bom? E agora, chegamos aqui nesse puff gorducho antes daquelas florzinhas do ponto pipoca aqui, que a minha está em vermelho. Nesse ponto puff gorducho aqui, nós vamos fazer outro ponto puff gorducho. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 laçadas. Fecho o puff, encerro com uma correntinha, tá? Então, ó, tem um puff gorducho aqui e um puff gorducho aqui. Ok, agora chegamos onde a gente fez os pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos em um, certo? Em cima desse ponto aqui que fechou os 3 pontos altos duplos, nós vamos pegar pela frente e pela frente nós vamos fazer um ponto médio. Tudo bem? Depois desse ponto médio, a gente vai trabalhar em cima desse puff gorducho aqui, que o meu tá na cor marsala, ó. A gente vai vir aqui em cima do ponto puff, vai pegar aqui sem pinçar essa correntinha de trás, ó. Vai pegar só em cima do puff e vai fazer um ponto alto e outro ponto alto. Um Vzinho de ponto alto novamente, um casalzinho. Uma laçada, venho aqui nos meus pontos altos duplos, que eu fechei 3 pontos altos duplos em um, e pela frente dele eu faço um ponto médio. Venho de novo aqui no próximo puff e em cima do puff aqui, ó, 2 pontos altos. Cuidado para não pinçar a correntinha da parte de trás. Essa correntinha aqui, tá? Que separava os pontos altos duplos. Fiz os 2 pontos altos em cima do puff, venho nos pontos altos duplos e um ponto médio pela frente. Vou no próximo puff, pego só o puff aqui, ó, só o pontinho de cima do puff e 2 pontos altos. Uma laçada em cima dos pontos altos duplos, um ponto médio. No próximo puff, eu pego só o puff aqui, ó, o pontinho em cima do puff e 2 pontos altos. E aqui, a última junção de pontos altos duplos, eu faço um ponto médio pela frente. Acabou aqui o nosso trabalho, vai ficar... Aí vocês vão falar, ai, que esquisito, minha... Calma, gente. Ah, esse ponto alto duplo amassou. Calma, gente, vai ficar tudo certo. Chegamos no nosso puff aqui, que a gente tinha feito o outro gorducho, né? Antes de começar a flor central, certo? Nesse puff gorducho, nós vamos fazer outro puff gorducho de 5 laçadas. 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Fecho o puff, uma correntinha para encerrar o ponto. Tá, agora eu vou dar uma estirada na linha para me explicar outra coisa para vocês. Chegamos aqui em cima dessa flor grande, certo? Flor central. Aqui a gente fez 11 pontos puffs magrinhos, certo? Mas era na segunda correntinha. A última volta, aqui atrás, ó, a gente tem outra sequência de correntinha que ficou aqui, ó, de quadradinhos de correntinha que ficou sem trabalhar, certo? Então, logo depois do puff gorducho,
atrás desse primeiro puff magrinho, tem que ter uma correntinha. Ela tá meia tombadinha pro lado aqui, ó. A gente não pode pular ela. Se vocês quiserem não ter problema para se perder, vamos fazer o seguinte, ó. Você acha esse espacinho aqui atrás do primeiro puff magrinho, ó. É 1, 2, 3, 4, 5. No sexto quadradinho aqui, ó, você coloca um marcador para não se perder, tá? Só para não se perder mesmo. Se você, depois que você pega a prática, que você faz o primeiro, você já se acha fácil. Então, aonde está a correntinha que corresponde a esse primeiro puff magrinho, ela tá escondidinha aqui, ó, e meia de ladinho, tá? Aqui nessa correntinha eu não posso pular ela. Eu vou fazer 2 pontos altos. Exatamente atrás do primeiro puff magrinho. Eu vou atrás do segundo puff magrinho aqui e vou fazer mais 2 pontos altos, que é no segundo quadradinho aqui, ó. Aí, vou atrás do terceiro puff magrinho aqui, ó, nesse quadradinho, e faço mais 2 pontos altos. Aí, venho atrás desse outro magrinho aqui e faço mais 2 pontos altos. E atrás do quinto puff magrinho aqui, ó, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Por que é que eu falei para colocar o marcador no sexto espaço? Porque a gente precisa, depois desse puff gorducho aqui, ó, o último que a gente fez, eu preciso, em cima dessa flor grande aqui, ó, tá? Eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5 parzinhos de pontos altos duplos. Agora, então, você pode tirar o marcador, porque exatamente nesse espaço aqui onde eu coloquei o marcador, que é o sexto quadradinho aqui, aqui a gente vai fazer um outro puff gorducho, só que é da seguinte maneira, ó. Deixa eu pôr o marcador pra cá. Nós vamos pegar em cima do puff magrinho aqui, ó. Em cima do puff magrinho e passar a agulha. Tá? Só que eu vou pegar o quadradinho de trás também, que era o sexto quadradinho aqui, ó. Correspondente ao puff magrinho. Então, eu vou abraçar as duas etapas e vou fazer o quê? Um puff gorducho de 5 laçadas. 3, 4 e 5. Fecho meu puff gorducho com uma correntinha de encerramento. Venho atrás do sexto puff magrinho aqui, aliás, do sétimo, né? A gente faz o puff gorducho em cima do sexto. Aqui eu tenho o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, ou seja, mais 5 pontos magrinhos, puff magrinho. Então, atrás desses 5 pontos, puff magrinho, eu vou fazer 2 pontos altos no espaço da correntinha aqui, ó, só do quadradinho, tá? Lá atrás. Em cada quadradinho, 2 pontos altos. Porque no final, a gente precisa ter 5 parzinhos de pontos altos. E o último, gente, ele também vai estar escondidinho igual o primeiro, ó. Ele tá... Mas vocês têm que se basear pelo puffzinho magrinho aqui. O puff tá magrinho aqui, vem com a agulha aqui atrás, ó. Tem que ter um quadradinho aqui que ficou meio escondidinho. Aqui a gente também faz 2 pontos altos nele, tá? Então, fica assim, ó. 1,
1, 2, 3, 4, 5 parzinhos de pontos altos, o puff gorducho pegando as duas etapas aqui, as duas carreiras, e mais 1, 2, 3, 4, 5 parzinhos de pontos altos, tá bom? Vai ficar assim o centro da nossa flor grande. Agora é espelhamento, tá, gente? Ó, a gente vai chegar na flor menor aqui, a vermelhinha, e nesse puff gorducho a gente vai fazer outro puff gorducho em cima dele, com 5 laçadas. 3, 4 e 5. Fecho uma correntinha de encerramento. Uma laçada na agulha e vou fazer um ponto médio pela frente dos pontos altos duplos que a gente prendeu aqui. E no próximo ponto puff aqui, o que é que a gente faz, gente? Um parzinho de pontos altos. 1 e 2. E venho aqui e um ponto médio, tá? Então, gente, agora é espelhamento, vocês vão repetir, porque é só repetição, acho que vocês entenderam. A gente vai fazer esse trabalho de ponto médio na frente dos pontos altos duplos aqui. E com 2 pontos altos em cima dos puffs. Aqui, a gente faz o último ponto médio e faz um puff gorducho em cima desse puff. Aí, começa a trabalhar entre os pontos altos, ó. Não é em cima do ponto alto, é entre eles. 22 pontos altos, um em cada espaço entre os pontos. E quando chegar aqui, é onde a gente começou. Quando vocês fizerem o último ponto alto, número 22, que vai ser exatamente do lado desse ponto puff, vocês colocam o marcador, tá? Na laçada, porque a gente vai continuar com o esquema caracol de novo agora, tá? Então, coloca o marcador e não encerra a volta. E aí, a gente continua na próxima etapa. Tudo bem, gente? Deu para vocês compreenderem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, deixa comentário no vídeo, se inscreve no canal, senão o YouTube não me mostra o comentário de vocês. E se vocês entenderam tudo direitinho, deixa um like pra Tia Mi, que a Tia Mi fica super feliz. Eu quero que vocês se cuidem muito e eu volto pra gente fazer a nossa etapa 105. Beijos, meus amores.